Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Vamos às informações envolvendo esportes desta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. O atacante Neymar do PSG é um dos 3 jogadores infectados que testaram positivo para o Covid-19, segundo apontou o jornal francês L'Équipe. De acordo com o GE.com, o jogador que estava em Ibiza desde quinta-feira passada passou mal e acabou retornando para Paris. O pai de Neymar e o filho Davi Lucas, de 9 anos, também estão com o coronavírus, porém o menino foi o único assintomático no caso. Além de Neymar, outros 2 jogadores que estão com coronavírus, de acordo com a publicação do jornal, são os argentinos Di Maria e Leandro Paredes. Seguindo o protocolo de volta do futebol, a Liga de Futebol Francesa afirmou que os jogadores que testarem positivo terão que ficar isolados por 14 dias. Com isso, o trio fica de fora contra o Lens, dia 10 de setembro, e contra o Olympique, dia 13, pelo campeonato francês. E o Corinthians conseguiu a sua segunda vitória no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, os comandados do técnico Thiago Nunes foram ao estádio da Serrinha em Goiânia e venceram o Goiás por 2-1 pela 7ª rodada. O zagueiro esmeraldino Fábio Sanches, aos 27 minutos do primeiro tempo, marcou contra a favor do Timão. Já Vinícius, aos 19 do segundo, aproveitou o vacilo da marcação e deixou tudo igual. Danilo Avelar, no apagar das luzes, garantiu o triunfo visitante. Com o resultado, o Corinthians foi a 8 pontos em 6 jogos, enquanto o Goiás ficou com 4 em 5 partidas. Após dispensar os seus treinadores por sequências de derrotas, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino vão voltar a pontuar, mas é claro que ficaram no empate por 1-1 na Arena da Baixada, em Curitiba. O Atlético, que vinha de 4 derrotas seguidas, chegou a 7 pontos. E ocupa agora a 13ª posição. Já o Red Bull Bragantino, com 1 ponto a menos, está na 17ª posição, dentro da zona do rebaixamento. Em duelo preto e branco na Vila Belmiro, Santos e Vasco fizeram uma partida movimentada, com direito a polêmicas com o VAR, o árbitro de vídeo, e pênalti. No final das contas, empate por 2-2, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, os donos da casa foram a 8 pontos em 7 jogos. Os visitantes, por outro lado, somam 11. Além disso, os cariocas têm um confronto a menos, já que o encontro com o Palmeiras na primeira rodada foi adiado. Os palestrinos decidiram e venceram o título paulista na ocasião. Palmeiras e Internacional guardaram as emoções para o final e, depois de um jogo de poucos lances de perigo, marcaram nos acréscimos do segundo tempo para empatarem em 1-1 no Allianz Parque, em São Paulo. Com o resultado, o Palmeiras chega aos 10 pontos, ocupando a 7ª colocação. O Inter, com 6 pontos a mais, é o líder do campeonato. Encerrando a participação dos paulistas na 7ª rodada, o São Paulo visita hoje o Atlético Mineiro, às 20 horas no Mineirão. E a treinadora sueca Pia Sundhage anunciou a lista de convocadas para a seleção brasileira feminina para período de treinamentos na Granja Comari, entre os dias 14 e 22 de setembro, durante a pausa do Brasileiro Feminino A1. Entre as convocadas estão 3 jogadoras da Ferroviária, a goleira Luciana, a meia atacante Aline Milene e a atacante Chu. No último final de semana, Pia esteve na fronte luminosa quando as guerreiras grenás foram derrotadas pelo Internacional de Porto Alegre pelo placar de 2-1. A preparação faz parte da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que será realizado no próximo ano. Por conta da pandemia do coronavírus, esta foi a segunda convocação da seleção feminina na temporada. Anteriormente, a única convocação foi feita para a disputa do Torneio Internacional da França, em março. E depois de Luiz Eduardo, a Ferroviária acertou a venda do zagueiro Vinícius Vicente para o Atlético Paranaense. O jogador de 17 anos passará a integrar a base do Furacão.
O seu vínculo com a Ferroviária era válido até 7 de junho de 2024. Natural de Ibaté, aproximadamente 30 quilômetros de Araraquara, Vinícius Vicente do Amaral chegou na Ferroviária em 2017, após entregar a base sub-13 do Rio Claro. Já na equipe sub-15, começou a se destacar na disputa do Campeonato Paulista e logo depois foi integrado na equipe sub-17. A ascensão continuou e o jovem zagueiro teve a oportunidade de integrar a equipe profissional ainda em 2019, durante a disputa da Copa Paulista. Nesta temporada, participou da boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que contou com o zagueiro Gustavo Medina e o meia Claudinho como destaques e foram negociados tempos depois para o Cruzeiro. E em preparação para a disputa da Série D do Brasileiro, a Ferroviária realizou o jogo-treino na manhã desta quarta-feira e venceu o Velo Clube por 2-1 em partida realizada no estádio Benitão, em Rio Claro. Will Viana e Joninha fizeram os gols grenás, enquanto Franklin fez para o time da casa, que se prepara para a volta da Série A3 do Campeonato Paulista. E a CBF divulgou a tabela da Série D na noite desta quarta-feira. A Ferroviária estreia dia 20 de setembro, um domingo, às 16 horas, contra o Nacional em Rolândia. O primeiro jogo em casa acontece no dia 26, um sábado, às 18 horas, contra a Portuguesa Carioca, na Fonte Luminosa. O confronto paulista diante do Mirassol acontecerá no dia 11 de outubro, um domingo, às 19 horas, fora de casa. A Locomotiva encerra o turno diante do Bangu, dia 17 de outubro, sábado, às 15 horas, no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!